Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai falar do modelo, a gente vai começar a entender como que a gente funciona emocionalmente e como a gente se relaciona através desse modelo. A gente vai entender melhor as nossas relações. Eu fiz um diagrama para a gente entender melhor. O diagrama é composto por três partes da gente. A primeira parte é a essência, onde a gente nasce enquanto criança, depois a camada da vulnerabilidade ou das feridas, e depois a camada da proteção. A camada da essência, vamos começar pelo centro do diagrama. A gente nasce uma criança, um bebê, tu pega um bebê no colo, você sente amor, carinho, afeto, vontade de cuidar, abraçar. Então aqui a gente tem esses sentimentos de carinho, de afeto, de amor, de fluidez, de alegria, de intensidade, de vivacidade, de compaixão, né? Então a gente nasce nesse lugar. Só que a gente começa a crescer e quando a gente cresce, os desafios da vida vêm e às vezes eles não são fáceis. E aí, o que acontece? A gente tem uma experiência que a gente pode chamar ela de experiência traumática. E aí quando vem o trauma, por exemplo, um pai repreende uma criança, ou essa criança se machuca, ou alguma coisa, a criança se sente sem os pais e ela se sente, por exemplo, abandonada. Aí a gente tem uma ferida aqui que é de abandono. Essa criança foi repreendida e ela se sente com medo, ou ela se sente insegura, né? Essa criança, ela sente que ela tem que lutar pelas coisas na vida, ela tem que batalhar, ela se sente envergonhada, às vezes ela entra na ferida da vergonha, né? E aí a gente tem uma série de sentimentos que vão aparecendo na camada da vulnerabilidade. E a gente tem que, como esses sentimentos são muito difíceis de ficar, a gente vai tentar se proteger desses sentimentos e a gente vai para a terceira camada, a camada da proteção. Aqui a gente vai ter as reações que a gente vai tentar evitar aquele sentimento de vergonha, de abandono, de medo. A gente vai tentar fugir desses sentimentos aqui. E aí a gente entra na camada de proteção. A gente pode ficar mais duro, a gente pode ficar mais frio. A gente também, principalmente, pode começar a fazer coisas, pode se esforçar muito, trabalhar muito, estudar muito para não sentir medo, vergonha, abandono. E a gente pode batalhar certas coisas. A gente pode chegar até um estresse aqui que virar um estresse tóxico. A gente pode ter um burnout aqui, de tanto se esforçar, de tanto fazer também. A outra coisa que a gente faz aqui, por exemplo, eu estou inseguro na minha relação, eu tenho medo de ser traído. Em vez de eu sentir esse medo, eu falo que a outra pessoa não me dá confiança, eu acuso ela, eu fico com ciúme e falo que a outra pessoa, por exemplo, ó, é uma vagabunda, você é uma puta. Então, na verdade, é porque a pessoa está com medo, está insegura e ela acusa a outra pessoa. Ou, por exemplo, eu me sinto abandonado, rejeitado, carente, e aí, em vez de eu sentir isso, o que eu faço na relação? Eu falo assim, você não é carinhoso comigo, você não é atencioso, você não está aqui para mim. E aí eu tento me proteger. Então aqui a gente tem muita ativação. Ativação no sentido de proteção. A gente tenta se defender para não entrar nesse estado aqui. Imagina que a gente vive circulando entre essas camadas aqui. E como que a gente pode sair disso, né? Porque aqui, nessa camada aqui, onde a gente se esforça, a gente luta para não sentir a segunda camada, fica difícil. E a gente pouco entra em contato com a nossa essência. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui dentro da gente? Qual é o caminho, terapeuticamente falando, para melhorar isso aqui? Isso eu vou falar na próxima aula. Beijo.